Alguma vez sentiram que estão a seguir um guião que na verdade não foi escrito por vocês? Aquela sensação de que há forças invisíveis a moldar as nossas escolhas, as nossas reações. Pois bem, nesta análise vamos mergulhar num conceito que promete encontrar precisamente esses argumentistas ocultos da nossa vida. Ah, a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A pergunta que, mais cedo ou mais tarde, toda a gente se faz. De onde é que vêm estes padrões que repetimos, estes medos que não fazem sentido, estas reações automáticas? É exatamente a essa grande questão que uma ferramenta chamada Familienstellen tenta responder. Ok, para começarmos a perceber isto, vamos usar uma metáfora que assenta que nem uma luva. Pensem na nossa vida como um filme de mistério. Pensem nisto. Estamos em palco a representar o nosso papel, dia após dia. Vemos os outros atores à nossa volta, os nossos pais, por exemplo. Mas os argumentistas, esses não os conhecemos. Dizemos as falas, fazemos as ações, mas muitas vezes não fazemos a mínima ideia do porquê. Quem é que escreveu esta cena? É um mistério que vivemos por dentro. E claro, se a nossa vida é um filme de mistério, então precisamos de uma ferramenta de detetive para conseguir resolver. Uma espécie de lente de aumento para a alma. É precisamente aqui que entra este conceito. O nome em alemão pode parecer um bocado complicado, eu sei, mas a ideia por trás é, na verdade, bastante direta. Isto não é bem uma terapia, no sentido clássico. É mais como um método de diagnóstico, um instrumento de alta precisão que nos deixa ver aquilo que normalmente está completamente invisível no nosso sistema familiar. E agora é que a coisa fica mesmo fascinante. É que este microscópio não se fica pelos atores que nós conhecemos, não. Ele consegue fazer um zoom tão profundo que atravessa gerações e, de repente, revela quem são os argumentistas, os nossos antepassados, que, sem querer, escreveram partes do nosso guião. E é aí que se percebe aquele padrão de dificuldade financeira que se repete, ou aquela tristeza que parece não ter razão de ser, se calhar pertencia a uma bisavó. Certo, mas como é que isto funciona na prática? Como é que é possível aceder a informação que às vezes está perdida há décadas? A teoria por detrás disto até parece ficção científica, mas é absolutamente incrível. Exato, esta é a pergunta-chave. A teoria é que existe uma espécie de campo de informação partilhado pela família, uma rede invisível à qual estamos todos ligados. E a ciência até tem um nome para isto: campo morfogenético. Foi um biólogo britânico, Rupert Sheldrake, que propôs esta ideia. Basicamente, é como se cada família tivesse a sua própria nuvem de dados. Um campo invisível que guarda a memória coletiva de tudo o que aconteceu. E a melhor forma de entendermos isto hoje em dia é mesmo esta. É pensar numa iCloud biológica. É um conceito brutal, não é? Um disco rígido, remoto e invisível que guarda toda a história da nossa família. E nós, sem sabermos, estamos constantemente a aceder-lhe. E o que é que está lá dentro nessa iCloud? Bem, está lá tudo. As memórias, as lealdades invisíveis, os segredos, quem foi excluído, toda essa informação oculta que funciona como um software a correr em segundo plano e que continua a passar padrões de uma geração para outra. Ok, então, se juntarmos a ideia do filme de mistério com esta temática da iCloud biológica, chegamos a uma imagem final que resume tudo isto de uma forma muito poderosa. Todos conhecemos a imagem do iceberg, certo? Nós passamos a vida a olhar para a pontinha que está fora d'água, o comportamento que se vê, o sintoma. O Familienstellen propõe olhar para a imensa massa que está submersa. E mais importante ainda, olhar para a corrente marítima que empurra o iceberg inteiro. A força oculta, a causa original de tudo. Mas atenção, o objetivo disto não é encontrar culpados ou julgar os argumentistas do nosso filme, nada disso. É olhar para a história dos nossos antepassados com um profundo sentido de compreensão e de amor. É um ato de reconciliação. E no fim de contas, o objetivo é mesmo este: é trazer luz a essas dinâmicas para que finalmente se possa compreender as forças que nos movem. É encontrar a resposta àquela pergunta que começou toda esta nossa viagem. Fica a reflexão. E se fosse mesmo possível conhecer o guião completo? E se, ao compreendermos a história por trás das cenas, pudéssemos finalmente assumir o nosso papel não só de ator, mas também de realizador da nossa própria vida? Fica a questão no ar.